Só isso, criava-se um fundo estruturado e esse fundo investia em outro fundo e ganhava-se taxa de todos eles. Aí eu já não me lembro se a cobrança das taxas era sobre Tá bom, todos senhor presidente, muito obrigado. Considero suspensa, peço que os senhores aguardem, porque pode haver alguma indagação para a conclusão final e vamos passar à deliberação de requerimentos, pois atingido o quórum. Pela ordem, presidente. Só um instante. Muito bem. Vamos ao primeiro item da pauta. Antes disso, a palavra solicitada pelo deputado Paulo Teixeira. Senhor presidente, Só fazer a leitura. Requerimento... Vamos. Já requerimento de retirada de pauta sobre a mesa. Mas requerimento número 1, o primeiro item seria do senhor Paulo Aze, que solicita a convocação do senhor Henrique Pisolato. Com a palavra, o deputado Paulo Teixeira. pela ordem, presidente. Presidente, nós estamos analisando um conjunto de requerimentos. O requerimento do deputado Paulo Aze, que solicita a convocação do senhor Henrique Pisolato. Depois virão um segundo requerimento do deputado Raul Jungmann, que solicita a convocação do senhor Henrique Pisolato. O terceiro, do senhor Bunlai, do senhor Marcos Pestana. Um quarto, do senhor Paulo Aze, que solicita a convocação do senhor Marcos Valério. Quinto, o requerimento que traz aqui o ministro da Previdência, que já não é mais, que é o Gabas. O sexto, um requerimento que convoca o senhor Almir Barbaça, que é do deputado Marcos Pestana. O sétimo, do senhor Sérgio Souza, que traz aqui um pedido para um ofício às embaixadas da Itália e dos Estados Unidos em relação ao senhor Fabrício do Sete Neves. E um nono, do senhor Marcos Pestana, ilustre deputado de Minas Gerais, brilhante, que convoca o senhor Fernando Falcão Soares, o chamado Fernando Baiano. O que eu queria falar, senhor presidente? Desses requerimentos aqui, eu queria fazer um alerta a essa comissão, para que essa comissão pudesse avaliar o alerta que nós temos aqui nesses requerimentos. Exceto o requerimento de número 7, nenhum requerimento, e eu vou dizer por quê, diz respeito a essa CPI. O requerimento de 1 e 2, nós tínhamos a CPI dos fundos de pensão até 2005 e nós trabalhamos com o procedimento trazer os documentos da CPI dos fundos de pensão que estavam dentro da CPI dos Correios. Esse foi o nosso primeiro procedimento. Segundo, o alerta principal que eu quero fazer, nós estamos trazendo aqui a CPI da Petrobras. Alguns requerimentos aqui estão trazendo a CPI da Petrobras. E eu indago a todos os membros dessa CPI qual é a razão de nós trazermos aqui a CPI da Petrobras. Por exemplo... Os meus requerimentos não têm absolutamente nada a ver com a CPI da Petrobras. Tem a ver com fundos de pensão e notícias recentes. Alguns dos requerimentos aqui dizem respeito à CPI da Petrobras. Inclusive, na hora que for debater o mérito, eu vou dizer por quê. Porque não foi dito aqui que houve qualquer aprovação de planos de fundos de pensão e de empresas controladas por fundos de pensão nesses requerimentos. Então, o alerta que eu quero fazer aqui é que esta CPI está aqui sendo proposta de incorporar os temas da CPI da Petrobras que foi finalizada nesta madrugada. E é essa questão de mérito que eu quero trazer para todos os senhores deputados. Portanto, o que eu estou propondo aqui é que nós não aceitemos esse objetivo que está sendo proposto, porque nós estamos aqui profundamente dedicados a resolver os problemas dos fundos de pensão. Agora, eu acho que essa CPI não pode se propor a importar uma pauta que não é sua. E é por isso que eu estou propondo aqui hoje, que eu não vejo problema em 3 dos requerimentos aqui. Para mim, ainda que nós tenhamos feito aquele encaminhamento, eu não vejo problema nos requerimentos de número 1, de número 2 e de número 7. Os demais requerimentos... Não é nada pessoal, não, né? Eu, por Vossa Excelência, só tenho admiração.
pelos requerimentos propostos, que muitas vezes a gente assina questões que pode, numa segunda análise, verificar que o conteúdo daquelas questões não tem adequação. O que eu estou trazendo aqui é esse pensamento. Nós estamos aqui, se aceitarmos essa agenda aqui, mudando o objeto dessa CPI. E ao mudar o objeto que eu quero aqui dizer e alertar os deputados que nós estamos aqui importando um objeto que é da CPI da Petrobras, e nesta direção eu quero aqui me opor, inclusive convidar a votação desses requerimentos para que, se votarmos aqui, não aceitarmos essa agenda que está sendo proposta aqui. Isso eu quero alertar os senhores deputados dessas ocorrências aqui nessa CPI. Para contraditar. Por 3 minutos para contraditar o deputado Paulo Pestana, já que eu dei a questão de ordem. Paulo Pestana. Eu dei a questão de ordem ao deputado Paulo Teixeira. Apesar de todos os elogios e a tentativa de sedução por um acordo... Tem 3 minutos, por favor. 3 minutos, deputado Marcos Pestana. Em seguida, passaremos a análise dos requerimentos. O Brasil passa por uma crise tão grave do ponto de vista ético, fora toda a dimensão econômica e política, que há um imperativo ético de transparência total. A população está saturada, a população exige de todos nós transparência total e tolerância zero com a corrupção. Os meus 3 requerimentos não têm absolutamente nada com a agenda da CPI da Petrobras. Meu querido, dileto amigo Paulo Teixeira, o problema é que a corrupção atingiu uma escala industrial e tão generalizada que chega no Ministério da Saúde, no Ministério do Planejamento e chega nos fundos de pensão, chega na Petrobras, que os vasos se comunicam. E só para contraditar, o TSE está pedindo compartilhamento de dados com a Lava Jato para julgar a AIM eleitoral, julgando desvios no processo eleitoral. Então, surgiu na delação premiada. Eu estou agindo aqui pedindo a convocação de 3 atores com uma notícia que surgiu ontem, da delação premiada de Fernando Baiano, um dos que estão em processo de delação premiada, desvendando o maior escândalo da história brasileira. Ele disse que teve um jantar em São Paulo com o presidente da Sete Brasil e com o produtor rural Bunlai, que está saindo da sombra agora, para preparar uma conversa com o ex-presidente Lula para agilizar as questões da Sete Brasil. A Sete Brasil já está desvendado que era uma fonte de corrupção com taxa fixa por contrato. E isso, no final da linha Lava Jato, vai punir e condenar os culpados. E a Sete Brasil, nós estamos falando só nos 3 fundos que estão deficitários, 7 bilhões num, 7 bilhões no outro, nós estamos falando de 21 bilhões. A Sete Brasil responde por mais de 3. Mais de 10% do nosso problema. 3 bilhões. 3 bilhões de furo numa operação que está micada e que foi fonte de corrupção. Tinha taxa, 1% de cada contrato da Sete Brasil, que os principais acionistas eram os fundos de pensão, era cobrado para distribuição a partidos. Então não tem nada a ver com a agenda da Petrobras, tem a ver com a agenda dos fundos de pensão e dos maiores investimentos. Eu acredito que nós devemos apostar na transparência total. Essa CPI precisa ser séria. O Brasil não aguenta mais rodízio de pizza. Essa CPI tem a obrigação de chamar quem for. Doa quem doer, tolerância zero contra a corrupção. Para encaminhamento, presidente. Não, presidente, só que eu me senti para encaminhamento, presidente. Não, presidente, eu me senti ofendido aqui, presidente. Requerimentos. Requeira a Vossa Excelência, vamos votar os requerimentos. Requerimento a Vossa Excelência. Requeira a Vossa Excelência, dentro do artigo 83, parágrafo único, inciso 2º, C do regimento interno, a retirada de pauta do item 1, requerimento do senhor Enio Veri. Tem a palavra para fazer o encaminhamento.
Senhor presidente, 5 minutos e Pela ordem, uma presidente, inscrição quero contrária. antes do deputado Enio Vero propor uma questão de ordem. Questão de ordem que eu queria propor é que nós votássemos em globo essa pauta. Votássemos os itens em globo desta pauta de hoje aqui. Peço até o deputado Enio Vero, se pode retirar. Também faça esse encaminhamento, presidente. Para Botar isso, em tem bloco que ter, PHS para também. isso tem que ter a concordância total do plenário e me parece que há divergência. PCdoB apoia. PMDB também apoia. PP apoia também, presidente. Nós vamos votar um. PR apoia. Não há concordância, item 1 a 1. Com a palavra, o deputado Enio Vero, com o encaminhamento de 5 Senhor minutos. presidente, nós vamos votar dentro do encaminhamento do nosso primeiro vice-presidente. Vamos votar. Se não há acordo, gostaria, porque eu tenho pedido de retirada de todos os 7, como vice-líder. Caso isso não seja possível, então votaremos 1 a 1, já que não há acordo, gostaríamos que tivesse. Vamos votar 1 a 1. Retiro, então, desde que seja colocado em votação imediatamente. Retiro o pedido para colocar em votação. Porque vamos votar. Não dá para votar o pacote. Ele retirou o pedido, presidente. Retiro o pedido para pôr em votação. É isso. Porque a regra é essa, vai em votação, não é isso? Isso. Tá bem, então. Outra pergunta, presidente, desculpe. Se manter, por exemplo, o meu pedido e votando o meu pedido, também já... Uma coisa é retirar de outra, outra coisa é derrubar o pedido, não é isso? Então eu vou retirar o pedido. Vamos votar. Vamos votar, vamos votar. Gostaria que fosse todos, mas não há acordo, e segundo o presidente tem que haver acordo para que fosse votado. Vamos lá. Requerimento número 360, que solicita a convocação do senhor Henrique Pisolato. Senhor presidente, para encaminhar. Deputado Paulo Aze, para encaminhar. Pelo tempo de 5 minutos. Frustrante perceber que prezados colegas deputados do PT estão com a clara intenção de impedir que essa comissão possa trazer os resultados que a sociedade brasileira espera. Vossa Excelência tem tido, presidente, uma condução absolutamente imparcial dos trabalhos dessa comissão. E todos os requerimentos que estão pautados têm absolutamente razões de sobra para que essa comissão possa avançar na investigação. O Henrique Pisolato, senhor presidente, que foi diretor de marketing do Banco do Brasil e que logo em 2003 assumiu o Conselho Deliberativo da Previ, deu declarações que vêm ao encontro daquilo que essa CPI busca. Veja, Vossa Excelência, que todos nós imaginamos e acreditamos e supomos que existe um comando político que, ao longo de todos esses anos, fazia o endereçamento e dava as determinações para que os diretores de cada um desses fundos cumprissem a determinação, o chamado Clube do Amém, tão alardeado pela imprensa do nosso país. E o senhor Henrique Pisolato, senhor presidente, quando esteve aqui na CPI dos Correios, em 2005, declarou textualmente. O senhor Luiz Guxiquem, palavras dele, do senhor Henrique Pisolato, reunia-se com dirigentes do fundo de pensão, entre eles o presidente da Previ à época, o senhor Sérgio Rosa, para dar as diretrizes de investimento que os fundos deveriam realizar. Palavras, deputado Paulo Teixeira, do senhor Henrique Pisolato. Então, Vossa Excelência imaginar que não assiste razão para que nós o convoquemos e trazemos ele para que ele esclareça um ponto que considero fundamental em toda a investigação que essa CPI está fazendo, é absurdo, é querer efetivamente transformar a CPI em pizza, é não querer dar a resposta que a sociedade brasileira exige, que milhares de pessoas que estão sendo prejudicados e vão ser prejudicados, porque, infelizmente, o ano que vem é que muitos dos participantes dos fundos de pensão vão sentir no bolso o resultado desse escândalo de má gestão, de corrupção que se abateu sobre os fundos de pensão
do nosso país, e nós vamos aqui fazer joguinho de cena. Eu acho que não é isso que a sociedade brasileira espera de nós, parlamentares, que compomos a CPI dos fundos de pensão. Eu quero solicitar aos nobres pares a atenção para esse requerimento. Aqui não se está fazendo, claro que existe um debate político, cada um defende as suas posições, cada um defende o seu ponto de vista, mas a CPI tem tido, ao longo de todos esses 2 meses e meio de trabalho, um encaminhamento técnico de busca do esclarecimento dos fatos e das razões que levaram os fundos de pensões a estar na situação que está hoje. Portanto, quero solicitar aos pares que acolham o nosso requerimento para que nós possamos trazer o senhor Henrique Pizzolatto, até para que ele possa confirmar o que disse na CPI dos Correios, lá atrás, de 2005, que possa trazer novos elementos, novas informações que entendo serem fundamentais no andamento das investigações da CPI dos fundos de pensão. Muito obrigado. Senhor presidente, olha... Para encaminhar contrário... Eu posso encaminhar, presidente. Deputado Vitor Valim. Eu vou encaminhar tanto pelo PMDB, nesse requerimento, como os demais. Primeiro, presidente, eu acho que são palavras justas chamar essa CPI de uma CPI que não é séria. Quando eu me dediquei a que vinha essa CPI a investigar, está muito claro os indícios de corrupção, de malversação do dinheiro público, uma série de fundos. Agora, não posso deixar que a demarcação política venha a prejudicar todos os servidores que aqui estão querendo saber onde foi o seu dinheiro. Então, esses requerimentos que aqui estão, presidente, eu sei que os aplausos daqui a pouco podem se tornar em vaia, mas o meu interesse maior é que quem realmente desviou o dinheiro dos fundos de pensão, que você imaginar, presidente, eu acho que deve se convocar também o presidente Lula, porque ele poderia saber sobre isso também. Mas isso não é o foco da CPI, senhor presidente. Porque nós podemos daqui a pouco atrair a mídia, mas não resolver o problema dos servidores, daqui a pouco, ano que vem, vão ter que pagar com seu salário. Eu não posso vir para cá para querer holofotes e não querer que se investigue, que se esclareça as coisas. Então não vou permitir que nem o meu partido, que a bancada unânime decidido disso, que nós queremos investigar. Agora não nós queremos ocupar o espaço da mídia e demarcar contra o governo, esse governo que eu faço oposição, e eu sou muito claro nas minhas posições, mas minha responsabilidade é maior. É de investigar e de esclarecer os fatos. Por isso, o PMDB vai rejeitar todos os requerimentos para evitar que se traga a mídia para esse plenário e pouca investigação. E essa CPI é séria. Parlamentares que participaram de outras não venham querer que as outras CPIs do Correio e outras mais venham a querer fazer exemplo e espelho para a CPI que nós fazemos parte agora do Fundo de Pensão. Muito obrigado, senhor presidente. Por isso, rejeitamos. Orientação de bancada. PSDB. Olha, é preciso ter serenidade. Oi? Então, ótimo, eu falarei em 1 minuto, até por respeito e admiração à deputada Érica. A minha colocação é extremamente serena. Eu acho que está sendo feita uma tempestade em copo d'água. Não há pré-julgamento, nosso papel é investigar. A população está farta de acordos de cúpula e rodízio de pizzas. E, na verdade, está se falando de um assunto que tem tudo a ver com os fundos. Nós estamos falando de 7 Brasil e de investimentos definidos e de notícias que foram veiculadas na imprensa sob interferências indevidas num dos focos principais do déficit dos 3 fundos e que virou uma fábrica de corrupção. Então, não tem absolutamente nada a ver com o CPI de Petrobras, não estamos perdendo o foco, não há pré-julgamento. Por exemplo, sobre o presidente Lula, ele pode ter sido usado nesse conluio para, com seu prestígio, influenciar a 7 Brasil sem ter nenhum outra dimensão. Nós não estamos pré-julgando, nós queremos ouvir o Fernando Baiano, Bunlai e o gerente da Petrobras, que o Fernando Baiano diz que na verdade, o presidente da 7 era homem do ex-ministro Palocci e não, como foi dito aqui, indicado por esse gerente, esse diretor da Petrobras. Então é isso, por isso é importante que a gente faça uma opção e que dê seriedade a essa CPI. Dê seriedade, senão vai ser mais uma grande frustração e decepção para a sociedade brasileira. Pela ordem, senhor presidente.
Presidente, eu acabei de ter a informação que iniciou-se a ordem do dia no plenário. O que realmente aconteceu, nós infelizmente não podemos deliberar os requerimentos. Nós iremos iniciar a ordem do dia, é impossível deliberar, a pauta de requerimentos será remarcada. Seria a palavra, deputado Enio, para a semana seguinte, e o diretor da ASM Asset Management, todos esses para a semana que vem. Com a palavra o deputado Enio Veri. A pergunta é sobre a pauta administrativa. Não ocorrerá semana que vem? Será marcada de acordo com o entendimento da presidência, deputado Enio Veri. A priori, a previsão é de pauta de audiência pública para a semana que vem. Senhor presidente, se me permite? Toda, deputada Arifucai. É apenas que nós, quanto mais cedo... Só para concluir, porque aí eu vou... Não, vamos concluir que aí depois eu dispenso. Rapidamente, senhor presidente. É apenas para dizer que nós soubemos da pauta administrativa e que essa reunião seria administrativa de forma muito intempestiva. Se nós tivermos a condição de saber antes, é melhor para toda essa CPI. A previsão é essa, deputada Erika Coelho. Como sabemos, fatos relevantes, extraordinários, como o que aconteceu essa semana com a notícia de ontem, ensejaram, a pedido dos deputados do PSDB e Democratas, a votação desses requerimentos e agora a esperança é que tenha mais previsibilidade sobre a mesma. Tá ótimo. A previsão da semana que vem da agenda, na terça-feira, o doleiro Alberto Youssef e o advogado Carlos Alberto Costa. Pela primeira vez, o juiz Sérgio Moro autorizou que não precisávamos ir a Curitiba para fazer a oitiva. Pela primeira vez, o doleiro Alberto Youssef estará aqui na Câmara dos Deputados, na condição de réu preso, para poder fazer a sua participação nos temas que envolvem, como o deputado Marcos Pestana falou, são elos de ligação entre a Operação Lava Jato, não a CPI da Petrobras, deputado Marcos Pestana, porque isso é importante dizer. Muitas pessoas querem confundir CPI da Petrobras com a Operação Lava Jato. CPI da Petrobras se encerrou ontem, eu inclusive sou membro, votei contra o relatório final. Agora, a Operação Lava Jato, ela é um elemento à parte, no qual temas que tangenciam os fundos de pensão também estão inseridos. E nós não podemos fechar os olhos de que tudo que se fala da Sete Brasil, parece que esse dinheiro veio da Petrobras. Não veio. O dinheiro da Sete Brasil veio dos aposentados, dos servidores. Vossa Excelência foi perfeito quando disse, são mais de 3 bilhões de reais. Então, blindar a investigação aqui, eu acho que é muita coragem blindar a investigação diante das perdas dos servidores, dos beneficiários. Eu queria essa votação nominal, sim, para saber quem iria blindar a investigação do prejuízo, porque dinheiro não se perde, dinheiro muda de mão. Se teve quem perdeu, teve quem ganhou em cima do prejuízo deles. O BNY Mellon, nós sabemos que é um que está com uma suspeita muito grande, como aconteceu nos Estados Unidos, e ele fez um acordo de 714 milhões de dólares, 2 bilhões e meio de reais. Então, isso se aconteceu lá, não é ilusão acreditar que isso possa ter acontecido aqui. Nossa missão é investigar. Então, teremos o doleiro Alberto Youssef, porque há denúncias dele e do seu advogado, que aqui também estará, de que propinas para Petros foram colocadas. Na quinta-feira, para esclarecer, nós temos a previsão da agenda do ASM Management, que é ligado também a operações que ocorreram junto com o Postales, e do senhor Guilherme Lacerda, ex-presidente da FUNCEF. Porém, se a convocação foi feita ao senhor Ike Batista, envolvido no lobby da Sete Brasil, segundo a delação premiada do senhor Fernando Baiano, se ele confirmar para quinta-feira a sua vinda, essa sessão da quinta-feira ficará adiada para a semana seguinte. Caso não se confirme, na quinta-feira já estão agendados e já estão confirmados a presença do ex-presidente da FUNCEF, Guilherme Lacerda, e do representante da ASM Management. Deputado Marcos Vicente, vai falar. Só para esclarecer que o encaminhamento do PP vai ser por sim a todos os requerimentos.
Agradeço. Não, já deixar registrado isso. E aí apoiar o deputado Marcos Pestana. Eu acho que nós não podemos nunca nos reverenciar a CPI da Petrobras, mesmo porque seria ruim para nós também, porque nós temos que realmente dar uma resposta para o país. E o deputado Marcos Pestana está absolutamente correto nas convocações dele. Deputado Paulo Teixeira. Presidente, eu quero aqui contraditar o deputado Marcos Pestana na seguinte questão. Não há nenhum dado que permita dizer que sequer os fundos de pensão e a Sete Brasil estiveram presentes na delação e no envolvimento de algumas pessoas que são objeto de seus requerimentos. Se ele fala em compartilhamento de dados, o mais correto seria ele requerer a essa CPI que requeira a Lava Jato o compartilhamento de dados. Agora, minha avó tinha um ditado... É uma boa sugestão, inclusive. A minha avó tinha um ditado que dizia o seguinte: quem muito abraça, pouco aperta. Nós estamos querendo aqui abrir o foco dessa CPI para perder o foco. Nós temos que ter o foco dela, dar conta dos nossos objetivos e transformá-la numa CPI que queira fazer o exame de todo o país e de todos os processos de regularidade do país. Nós não vamos dar respostas aos servidores da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, dos Correios e... Do Postales. Dos Correios. Me perdoa, Paulo, mas a Sete do Brasil Banco do Brasil é um dos focos principais. Mas a questão da Sete Brasil, deputado Marcos Pestana, eu li o que saiu na imprensa, porque eu não li a fonte primária do que vazou. E a imprensa está sendo mais eficiente. Eu vou responder essa questão de Vossa Excelência. Eu vou responder a questão de Vossa Excelência. Que o Congresso. Eu li o que saiu na imprensa. E o que se falou na imprensa é que se tentou colocar uma empresa na Sete Brasil que não se conseguiu, que é a OGX. Portanto, nós teríamos que ter a cautela de fazer um pedido e um requerimento à Operação Lava Jato de compartilhamento de dados para ver se há qualquer tipo de vinculação. Portanto, nós estamos querendo aqui votar convocações antes de saber se há vinculações, fugindo do foco dessa CPI. E volto a dizer, quem muito abraça, pouco aperta. Estamos podendo servir a um esvaziamento. Aí sim é pizza. Porque se não dermos satisfação, aí sim, ampliando o foco, vai virar pizza, como Vossa Excelência minha avó me ensinou a não transigir com a ética. Eu também não transijo. Eu transijo com a ética e não transijo com a falta de ética. Presidente, já que estão falando na avó, vou também dizer ao deputado Paulo Teixeira o que minha avó me ensinou. Não há bem que não há bem que nunca cabe, né? Não há mal que nunca cabe, nem bem que nunca dure. Então nós temos que trabalhar pelo bem, para que as coisas sejam apuradas e venha o bem também. Minha avó me ensinou isso. Correto, deputado Marcos Vicente. Eu acredito que a avaliação da presidência que, infelizmente, essa ordem do dia impediu a deliberação de requerimentos, mas pela própria forma de procedimento que essa comissão adotou, o fato de já termos requerimentos anteriormente aprovados, como o do senhor Ike Batista, ele não nos fará perder tempo nessa investigação, porque ele, e aí, inclusive por sugestão do deputado Paulo Teixeira, pode esclarecer, já que ele, citado na delação premiada, poderá esclarecer que tipo de condutas houve para o fechamento ou não de contratos com a Sete Brasil, se houve tráfico de influência, se houve aparelhamento das instituições, se houve direcionamento de negócios. E já que se está falando em notícias dadas pela imprensa, eu só espero que não tenhamos de perder a ilustre companhia do deputado Paulo Teixeira, que foi citado ultimamente aí para ser um possível nome numa reforma ministerial para assumir o Ministério da Justiça. Então, não torcendo contra você, deputado Paulo Teixeira, mas a sua presença é sempre muito bem-vinda. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos... Opa, peraí, calma, ainda temos que dar as considerações finais ao doutor Marcelo Pereira e Carlos Manuel Pereira, que acabaram atropelados pela deliberação do requerimento, mas passo a palavra aos senhores. O Banco de Nova York, o BNY, o BNY Mellon, tem sido também um foco, porque pelo contrato que tinha com a Postal e com outros fundos, está clara a responsabilidade contratual dele, a questão de uma possível omissão ou inércia nos controles, principalmente do FIDEX,
e a presença dos senhores aqui foi bem-vinda para procurar esclarecer algumas dessas posições. Pelo menos a questão da responsabilidade pelo enquadramento ficou muito clara, foi valiosa a presença para ficar claro que a responsabilidade pelo enquadramento era do BNY Mellon, o contrato prevê essa responsabilidade solidária por atos de terceiros contratados, é exatamente o caso do FIDEX com a contratação da Atlântica Asset e do senhor Fabrício Neves, porque o contrato do BNY Mellon com o Postales deixa bem claro a responsabilidade civil, criminal e administrativa por atos de terceiro. Então, agradeço a presença dos senhores e a CPI continuará com o seu trabalho na semana que vem, até porque o I daqui é de investigação e ela será cada vez mais aprofundada. Para as considerações finais, senhor Marcelo. Obrigado, senhor presidente. Eu queria apenas concluir dizendo que, como cidadão, como brasileiro, eu tenho total compreensão e simpatia por todos os funcionários de todos os fundos de pensão que, sem dúvida, todo esse processo que são as verdadeiras vítimas e que não merecem passar pelo que estão passando. Eu agradeço. Com a palavra, o senhor Carlos Pereira. Eu queria só dizer que, dentro das minhas limitações, eu estou sempre à disposição para ajudar. Agradeço. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, antes convocando os senhores deputados para a próxima reunião ordinária, para tomar depoimento dos senhores Carlos Alberto Pereira da Costa, advogado, do próprio Alberto Youssef, empresário, ambos a realizar-se no dia 27 de outubro, às 14 horas, em plenária, sem informado oportunamente. Está encerrada a presente reunião.